o Losetti, a Calan, que estavam aí na cobertura, que estavam nessa transmissão. Milton, prazer falar contigo, meu velho. Ótima noite. Uma vitória do São Paulo. E o Losetti terminou o jogo falando para mim do grande jogador da partida, que é o Beraldo. Isso fala muito do jogo, Milton, como foi o jogo aí no Morumbi. O Rafinha encheu de elogios o time do Cruzeiro. Verdade. A equipe que mais deu trabalho no fez um segundo tempo bom o Cruzeiro. Como é que foi o jogo, Milton? Ótima noite para você, amigo. Um abraço, Igor. Um abraço para o Mansur, para o Alex também. Vai chegar o dia que a gente vai falar só de futebol. Eu tenho certeza, eu tenho esperança que esse dia chegue e a gente não fique falando desses marginais que formam a maioria das torcidas organizadas. O Alexandre Losetti e a Kaline estiveram comigo na transmissão que fizemos agora há pouquinho, desta vitória do São Paulo, mas com o Cruzeiro jogando muita bola, sobretudo o segundo tempo do Cruzeiro foi muito bom. Bola na trava, o Rafael fazendo grandes defesas, enfim. Não sei se ainda vale, mas aquele gol do quem não faz toma, né? Porque o Cruzeiro acabou tomando o gol, assim, 2, 3 minutos depois de ter metido uma bola na trave, no rebote teve uma outra chance, e aí o São Paulo acabou achando uma boa jogada e fez o gol, Losetti. Fala, Milton, boa noite novamente, prazer estar com vocês, um beijão pro Igor, Mansur, Alex. O Cruzeiro fez um segundo tempo de um time que deveria estar brigando numa outra zona da tabela. Foi muito imponente, foi muito grande, foi corajoso, porque começou o jogo tentando tirar a saída de bola do São Paulo e conseguiu. Criou as duas primeiras boas chances da partida, foram do Cruzeiro no comecinho. Depois o São Paulo assentou o jogo no seu ritmo e na sua forma de atuar, com a posse, só que sentindo muita falta de dois jogadores fundamentais. O 10, que é o Lucas, que teve as suas melhores partidas jogando ali centralizado, e hoje nessa função estava o Rames, e o 9, o Caleri, que não tem um substituto parecido, pelo menos não tinha no time titular. O David começou jogando por ali. O São Paulo ficou com a bola, foi minando a saída do Cruzeiro, e o Rames Rodrigues começou a aparecer no jogo, e aí em 2, 3 lances de genialidade o São Paulo quase abriu o placar, depois chegou a fazer um gol com o Alisson, terminou melhor o primeiro tempo. Esse gol foi anulado por uma questão de centímetros, mais um na rodada que vai dar discussão, eu acho que o Bandeira acertou. E aí vem o segundo tempo com o Cruzeiro anulando completamente a saída do São Paulo, forçando erros, muito bem posicionado, tirando o Pablo Maia e o Alisson do jogo, obrigando o chutão. O São Paulo não tinha quem recebesse esse chutão, faltava um jogador de força, e aí o Dorival, muito irritado, faz logo 3 substituições. O São Paulo dá uma equilibrada no jogo, principalmente com a entrada do Michel Araújo no lugar do Nestor, o Luciano com mais dinâmica, mas o fato, e não sei se a Calan concorda comigo, é que o Cruzeiro esteve até o gol do Luciano muito mais perto de abrir o placar do que o São Paulo. Depois o gol foi um baque, o São Paulo poderia até ter aumentado o placar, mas no 0 a 0 o Cruzeiro fez mais, teve mais repertório, mais velocidade no ataque e poderia ter vencido, não seria nenhum absurdo. Não, e é isso, né? Eu acho que esse jogo também mostra a dificuldade que o Zé tem em achar soluções quando você fala de construção, de criatividade, de opções no banco. Eu acho que um dos problemas, de fato, que o Cruzeiro tem é encontrar mais soluções no banco. E não tem, né? Você tira jogadores que são importantíssimos, como o Lucas Silva, o Willian, e a reposição não é na mesma altura, não é igual. E, obviamente, que acaba caindo a qualidade. A meu ver, o segundo tempo se marcou muito pelo Cruzeiro pressionando a saída de bola do São Paulo. O São Paulo tinha que se desfazer da bola, ganhava e acelerava com velocidade, com muita rapidez, e assim foram surgindo as melhores chances. No primeiro tempo, quando o São Paulo melhorou na partida, foi a mesma coisa que o Cruzeiro fez. Pressionou a saída de bola do Cruzeiro, o Cruzeiro devolvia a bola e aí ganhava a primeira e a segunda e acabou crescendo na partida. Então, são atitudes muito parecidas que de fato conseguiram elevar uma equipe ou a outra. E foi um jogo interessante, né, para quem assistiu, para quem acompanhou, porque nós tivemos um São Paulo melhor no primeiro tempo, o Rafael apareceu bem, o Cabral, no segundo tempo o outro Rafael apareceu muito bem também, né? Os goleiros trabalharam, né? Foi um jogo bem interessante desse ponto de vista. O Bandeirinha aparecendo bem quase o tempo todo, né? Porque esse Bandeira aqui, o Leone, né? O que ele trabalhou nos dois tempos, porque foram os dois times que acabaram sendo superiores nas duas etapas, sempre ali do lado de ataque dele. Eu acho que o São Paulo, com as substituições, nenhum jogador entrou brilhantemente, mas conseguiu competir melhor no ataque, conseguiu pressionar um pouquinho mais e conseguiu reter um pouquinho mais a bola, né? O Erisson não fez um bom jogo, um grande jogo, mas o São Paulo ganhou a opção de jogar uma bola nele para ele fazer um pivô, segurar, esperar a aproximação, né? A gente viu há pouco o Rafael Elias, o famoso papagaio, acertando a trave, e depois o Matheus Vital chutando para fora no rebote, e depois dessa chance, talvez a mais clara entre muitas que o Cruzeiro teve, o São Paulo acabou abrindo o placar num jogo. Igor, você falou, eu citei o Beraldo mesmo,
mesmo, porque acho que fui injusto com ele ao não citá-lo antes durante o jogo. Teve alguns destaques, o William, lateral direito, jogou muito bem, né? O Luciano fez o gol da vitória, achei que o Marlon, lateral esquerdo do Cruzeiro, fez um bom jogo, o Alisson teve gol anulado e assistência. É que o Beraldo, ele tem uma discrição e uma sobriedade que às vezes a gente até esquece de citar, mas ele resolve os lances com muita simplicidade, ele encara jogador na velocidade, na força física, que era um ponto fraco dele, e ele vem crescendo. Assim, para mim, na média do que todo mundo fez, até o Rames pode ser um dos destaques se a gente olhar para o primeiro tempo, mas na média do que cada um fez, eu acho o Beraldo mais regular do jogo. E o Beraldo é, para mim, o jogador mais regular, de fato. Ele e o Pablo Maia, para mim, são os mais regulares da temporada de São Paulo. Mas eu queria acrescentar o Arboleda também, que ficou um tempo sem jogar. Sim. A função de zagueiro, quando você perde o ritmo de jogo, é difícil você achar o tempo. Achei que ele jogou bem posicionado, foi uma partida boa. E eu queria destacar também a defesa do Cruzeiro e a trinca de meio-campistas também, como eles protegem, sustentam a equipe, que é o Gilson Machado e o Lucas Silva, né? Eles sustentam muito a equipe do Cruzeiro defensivamente, ajudam no apoio, se apresentam no ataque. Para mim também assim fica com esse destaque positivo nesse jogo de hoje. E o Bruno Rodrigues, só para não esquecer. Dúvida, a inteligência dele na distribuição de passes para finalizações, até bolas que eu acho que ele deveria ter finalizado, mas ele sempre conseguiu encontrar um companheiro em condição melhor que a dele, um jogador que evoluiu muito desde que saiu aqui do São Paulo e era um pontinha que não tinha muito repertório, que está ampliando sua área de atuação. E mais 2 destaques, Alexandre Losetti e Aline Carvalho. 3. Eu já falei aqui, ô Milton, que eu vou comprar um capacete igual o do William, porque desde que ele colocou o capacete, tá jogando uma barbaridade, vai ver se melhora a coisa na apresentação, de você usar um capacete durante os trocas de passes, tá na área. E vamos ver a nota do Leone, porque o que trabalhou, o menino Leone, o assistente ali hoje, daqui a pouco o Paulo César de Oliveira vai estar aqui, eu vou perguntar qual ele tá assim até agora. Hoje o que ele fez, o movimento ali, é brincadeira. Milton, obrigado, meu velho, pela participação aqui. Um beijo pra você. Losetti, tamo junto. Aline, obrigado pela companhia aqui no nosso Troca de Passe. O pessoal tá liberado lá no Morumbi. Aí, sempre bom bater o papo e entender, né, como é que foi o jogo. Essa vitória importante desse São Paulo, que vai a 42 pontos. Né? Não se livra matematicamente, mas tá pelo menos livre emocionalmente de qualquer tipo de problema. Mas é cruel o resultado com o Cruzeiro, né? O Cruzeiro é cruel até pelo desempenho, né? A essa altura, mesmo que não viesse a vitória num jogo em que ele teve as condições de vencer no segundo tempo, acho até que o São Paulo foi um pouco melhor no primeiro, mas qualquer ponto a essa altura está fazendo muita diferença, né? E o Cruzeiro segue naquele grupo, que agora se formou um grupo dos times com 37 pontos, que estão imediatamente acima da zona de rebaixamento. Eu acho que se a gente pegar Goiás e Vasco, que estão dentro da zona, o Goiás com uma situação bem mais delicada, apesar de ser 2 pontos a diferença em relação ao Vasco, mas são 5 para a saída. Mas a gente pode pegar Goiás e Vasco, 32 e 34 pontos, respectivamente. Mas esse grupo dos 37 pontos é um torneio desses 5 times e os 3 primeiros vão ficar na primeira divisão no ano que vem. Vamos falar com o PC, Alex? Já acionar Paulo César de Oliveira aqui no Troca de Passes hoje. Cadê o PC? Boa noite, meu velho. Ontem a gente teve um dia de grande trabalho aqui no Troca.